Todos os anos, em uma das regiões mais fascinantes do planeta, ocorre um espetáculo que desafia a imaginação humana e que há séculos desperta a curiosidade de viajantes, cientistas e amantes da natureza. Trata-se da Grande Migração dos Gnus, um movimento coletivo que envolve milhões de indivíduos atravessando as planícies do Serengeti, na Tanzânia, e do Masai Mara, no Quênia, em busca de alimento e água. Esse fenômeno é considerado a maior migração de mamíferos terrestres do mundo e é tão impressionante que pode ser visto do espaço, formando verdadeiros rios de animais se deslocando em perfeita sincronia. Para entender a magnitude desse acontecimento, é preciso mergulhar na vida desses animais, em seus instintos, nos ciclos das chuvas africanas e no delicado equilíbrio entre presas e predadores que molda a dinâmica de toda uma região. Gnu, também chamado de wildebeest, é um antílope robusto, de aparência curiosa, com corpo semelhante ao de um boi, cabeça grande, chifres curvos e um jeito desajeitado que contrasta com sua impressionante resistência. Eles são os protagonistas dessa jornada monumental, mas não estão sozinhos. Ao lado deles viajam também centenas de milhares de zebras e gazelas, que compartilham da mesma necessidade, seguir o ritmo das chuvas e encontrar as pastagens frescas que garantem a sobrevivência de toda a manada. O que guia esses animais não é um mapa, nem um líder que dá as ordens. O que guia é o instinto ancestral gravado em seus genes, passado de geração em geração, como se a própria savana africana tivesse inscrito em sua memória a rota que precisa ser seguida. A migração segue um ciclo anual. Tudo começa nas vastas planícies do sul do Serengeti, onde, no início do ano, cerca de 500 mil de filhotes de gnu nascem quase ao mesmo tempo. É uma estratégia incrível da natureza. Concentrar os nascimentos em poucas semanas aumenta as chances de sobrevivência, pois os predadores não conseguem dar conta de tantas presas de uma só vez. Ainda assim, a mortalidade é alta. Leões, leopardos, hienas e chacais estão sempre à espreita, atentos a cada filhote mais frágil que se afasta do grupo. É uma luta constante entre vida e morte, que molda o comportamento desses animais desde o primeiro dia. Conforme os meses passam e o alimento começa a escassear no sul, as manadas se movem para o oeste e depois para o norte, seguindo o ciclo das chuvas que transformam regiões áridas em áreas verdejantes por tempo limitado. O deslocamento não é apenas uma caminhada tranquila. É uma jornada repleta de obstáculos e desafios. Um dos momentos mais dramáticos da migração ocorre quando os gnus precisam atravessar grandes rios, como o Grumeti, mais ao norte, o famoso rio Mara. Esses rios não são apenas barreiras naturais. São verdadeiros campos de batalha, onde a sobrevivência se decide em questão de minutos. De um lado, milhares de gnus se acumulam na margem, hesitantes, esperando que algum indivíduo mais corajoso dê o primeiro passo. Do outro lado, a promessa de pastagens frescas e abundantes. No meio do caminho, crocodilos gigantes esperam pacientemente, prontos para atacar. O desespero coletivo, os saltos na água, os mugidos ecoando e o ataque implacável dos répteis criam cenas de intensidade quase cinematográfica, que se tornaram ícones de documentários de natureza. Mas os crocodilos não são o único perigo. Muitos gnus morrem afogados pela força da correnteza ou pela aglomeração, quando centenas se empurram para atravessar ao mesmo tempo. A cada ano, estima-se que centenas de milhares de animais pereçam durante a migração, seja pelas águas, pelos predadores ou simplesmente pela exaustão. Ainda assim, a espécie prospera. O sacrifício de tantos garante a renovação do ciclo, porque o que importa é que a maioria sobreviva para seguir adiante e perpetuar o fenômeno. Ao longo do caminho, a migração movimenta não apenas os gnus, mas todo o ecossistema ao redor. Onde as manadas passam, a terra é pisoteada, a vegetação é consumida, os rios são atravessados e a própria paisagem é transformada. Esse impacto, longe de ser destrutivo, faz parte do equilíbrio da savana. As fezes dos gnus fertilizam o solo, permitindo que novas plantas cresçam. Os restos deixados para trás alimentam carniceiros como abutres e hienas. Até os predadores, como os leões e leopardos, dependem desse movimento para encontrar alimento em abundância. É como se toda a vida selvagem do Serengeti tivesse seu ritmo ditado pelo pulsar dessa migração. A ciência ainda não compreende totalmente como os gnus sabem a hora e o caminho certo para se deslocar.
Estudos sugerem que eles usam uma combinação de fatores: memória coletiva, observação das chuvas e talvez até a capacidade de detectar campos magnéticos da Terra, como fazem outras espécies migratórias. O que se sabe é que, ano após ano, eles percorrem aproximadamente 3.000 quilômetros em um ciclo contínuo que nunca para. É um espetáculo que se renova sem descanso, uma dança eterna entre vida e morte, abundância e escassez, partida e retorno. A migração dos gnus também é um exemplo poderoso de como a natureza conecta diferentes espécies em um mesmo fenômeno. As zebras, por exemplo, costumam andar junto às manadas de gnus, pois suas habilidades de detecção de predadores ajudam a proteger o grupo. As gazelas, por sua vez, se beneficiam da grama mais curta que sobra após os gnus passarem. É uma comunidade em movimento, onde cada animal desempenha um papel, ainda que guiado apenas pelo instinto de sobreviver. Essa convivência cria imagens impressionantes de milhares de animais em sincronia, formando ondas vivas que se espalham pelo horizonte da savana africana. Do ponto de vista humano, a migração dos gnus se tornou também um fenômeno turístico e econômico. Todos os anos, milhares de visitantes do mundo inteiro viajam à Tanzânia e ao Quênia para testemunhar esse espetáculo. O turismo de safari se desenvolveu fortemente em torno desse evento, gerando recursos importantes para a conservação da vida selvagem e para as comunidades locais. Ao mesmo tempo, levanta debates sobre o impacto humano nesse delicado equilíbrio. O crescimento de vilas, estradas e cercas pode interferir nas rotas migratórias, ameaçando um ciclo que existe há milhares de anos. É por isso que parques nacionais como o Serengeti e o Masai Mara foram criados, protegendo vastas áreas e garantindo que esse espetáculo continue existindo para as próximas gerações. O aspecto mais impressionante da migração dos gnus talvez seja a noção de escala. Estamos falando de mais de 1,5 milhão de animais se movendo juntos, enfrentando riscos inimagináveis e ainda assim perseverando ano após ano. Poucos fenômenos na Terra envolvem tamanha quantidade de vida se deslocando ao mesmo tempo em busca de um único objetivo: sobreviver. Essa escala nos lembra da força da natureza, de sua capacidade de criar espetáculos grandiosos que ultrapassam nossa compreensão e nos colocam diante de algo maior do que nós mesmos. No fim, a grande migração dos gnus é muito mais do que um evento biológico. É um símbolo da resiliência da vida, da luta constante pela sobrevivência e da interdependência entre espécies e ambientes. Cada filhote que nasce nas planícies do Serengeti, cada salto desesperado nas águas do Mara, cada leão que se esconde na relva esperando por uma oportunidade, tudo faz parte de um mesmo ciclo que se repete há incontáveis gerações. Observar essa migração é observar a própria essência da natureza, bela, cruel, implacável e, ao mesmo tempo, perfeitamente equilibrada. Assim, quando se fala na grande migração dos gnus, não estamos apenas descrevendo o deslocamento de animais em busca de comida. Estamos falando de um espetáculo de vida e morte que sustenta todo um ecossistema, que conecta espécies, que movimenta economias e que inspira o ser humano a reconhecer sua pequenez diante da grandiosidade natural. É uma lembrança poderosa de que, apesar de todas as nossas tecnologias e avanços, ainda somos parte de um planeta vivo, pulsante e cheio de mistérios. E talvez seja justamente esse mistério, essa capacidade de nos emocionar e nos surpreender, que torna a migração dos gnus um dos maiores espetáculos da Terra, digno de ser contado, lembrado e preservado.